Que bom que você chegou. Essa palavra, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar frutos nela, porém não achou. Eu me lembro desse texto de quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus lá no começo da minha jornada com Jesus. Foi uma das primeiras mensagens da minha vida que eu preguei. Essa mensagem, ela mudou a minha vida, ela marcou a minha história. Eu nunca imaginei que um dia eu revisitaria por conta de uma experiência nova. Exatamente isso, uma experiência nova com Jesus que me fez entender algumas coisas de maneira distinta. Então, eu quero que você entenda que essa pergunta que vai nortear a caminhada: Deus, o que eu faço? Ou qual caminho eu devo seguir? Ou será que eu saio da onde eu estou? Que são inquietações tão rotineiras das pessoas. Essa mensagem, ela é poderosa para responder a um tempo da nossa história. Deixa eu te dizer como nasceu. Esse mês agora, eu devo ter ouvido uma das histórias mais interessantes desse ano, de 2022. Russell Connell é o que conta essa história. É chique. Russell Connell. Esse homem, em 1869, ele estava nas margens do rio Tigre, e o seu guia árabe contava milhares de histórias, mas uma história marcou ele: a história da mina de diamantes de Golconda. É um pouco estranho os nomes, mas você vai se familiarizar um pouco mais. E aí existia um homem que é o centro dessa história, chamado Ali Hafed. Esse homem tinha uma fazenda muito grande, uma fazenda que dava lucro, com animais que davam leite, com plantações, com lucro, uma boa fazenda. E esse homem era feliz com o que tinha uma esposa, filhos, era extremamente satisfeito com aquele lugar. Mas um dia, ele recebeu a visita de um velho padre na sua casa, que lhe contou uma história de um lugar distante que haviam descoberto uma mina de diamantes. E o Ali Hafed perguntou para ele: e isso é o quê? O que isso implica? E o padre o explicou dizendo que um punhado de diamantes poderia tornar uma pessoa tão rica que poderia colocar seus filhos em um trono, que poderia comprar um pequeno país. E aquele homem, naquela noite, evaporou de maneira completa o contentamento no coração dele. Ele se sentia satisfeito, contente, feliz, mas aquela história daquele homem tirou a paz dele. Ele acordou feliz, próspero, e naquela noite dormiu se sentindo extremamente pobre. Na manhã seguinte procurou o padre e disse: olha, padre, eu estou com um negócio na minha cabeça, eu quero encontrar uma mina de diamantes. O que eu faço? Aonde eu encontro? E aí o padre disse: olha, se você encontrar uma areia branca com um rio que corre por cima nos altos montes, a probabilidade é muito grande de você encontrar uma mina de diamantes nesse lugar. O que Ali Hafed fez? Vendeu a fazenda, vendeu tudo o que tinha, despediu-se da esposa e dos filhos, e a palavra dele na despedida foi: não se preocupem, que quando eu voltar nós seremos extremamente ricos. E assim ele se despediu e foi embora. Visitou vários países, gastando sua fortuna em busca dessa mina de diamante. Foi para a África, para a Ásia,
E no final da jornada, cansado porque não havia encontrado, ele estava em um lugar da Espanha, na beira de um mar, sem nada, falido, porque havia gastado toda a fortuna que havia juntado em busca incessante por aqueles diamantes. Bom, naquele dia ele buscou tirar a própria vida. Havia um mar muito tempestuoso, raios no céu, e ele se jogou no mar e nunca mais foi visto. Ele nunca voltou para casa. O tempo passou e o padre ainda morava no mesmo lugar. E um belo dia ele decide visitar o comprador da fazenda. E quando ele chega na casa do comprador daquela fazenda que ali Rafed vendeu, viu no armário umas pedras pretas, cujo qual a luz que entrava na janela refletia e difundia cores coloridas daquela pedra. E ele disse para o homem: o que é aquilo? E o dono da fazenda disse: é uma pedra que eu achei no lago da fazenda. E o padre falou: não, isso não é uma pedra, isso é um diamante. E ele disse: não, é uma pedra. E o padre disse: então me leva aonde você achou. E chegaram em um lugar da fazenda, em um monte alto, com areias brancas, com um rio que corria. E o homem disse ao padre: eu achei aqui. E o padre colocou a mão por baixo, revirou a areia, e na mão dele veio pedras muito mais belas do que aquela que estava no armário do dono. Resumindo, havia uma mina de diamantes debaixo de Rafed. Havia um tesouro incalculável debaixo dele. E ele não se deu conta. Sabe o que é interessante? Essa história não é uma mentira. Essa história é real. Essa história foi contada por mais de 6.000 vezes por Russell Connell. E a mina de Golconda é a mina que gerou os diamantes mais preciosos do mundo. Inclusive, todas as pedras da coroa da rainha mãe, que agora faleceu, são desse lugar. O que me parte o coração, e eu acredito que o seu também, é imaginar que alguém perdeu tudo por algo que tinha debaixo dos olhos dele. Que alguém abriu mão de tudo que tinha por algo que sequer era tangível. Abandonou o real. E isso não aconteceu em 1869 somente. Isso acontece todos os dias. Todos os dias tem alguém dizendo: eu não sirvo para este lugar, ou este lugar não serve para mim. Todos os dias tem alguém dizendo: eu quero ir para outro lugar, eu quero uma outra família, eu quero um outro trabalho, eu quero filhos novos, eu quero algo melhor. E sabe o que acontece, lindo? Porque nós olhamos de maneira errada, perdemos a riqueza que está debaixo dos nossos olhos. Miramos errado e perdemos aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Sabe esse negócio de Deus, o que eu posso fazer, o que eu faço? Às vezes Deus só está dizendo: fica onde você está, não se mova, remova a terra que está debaixo dos seus pés, que você vai ver. Tem esperança aonde você está, tem diamantes debaixo de você. Glória a Deus, eu vi um aleluia. Eu vou repetir: tem diamantes debaixo de você. E é óbvio que eu não posso ficar na história somente. A Bíblia é o manual de regra e fé, o início, o meio e o para sempre. Sabe, o texto que lemos conta a história de uma figueira plantada no meio de uma vinha. É interessante entender o detalhe. A figueira nasce em qualquer lugar, dá em qualquer lugar, mas uma vinha não. Uma vinha, ela é exigente, ela precisa do solo perfeito, da temperatura ideal. Ela precisa, ela é exigente, ela é...
mimimi. É a geração que tem no nosso meio hoje. Aqui não tem ninguém. Aleluia. Ela é fresquinha. Ah, não, essa temperatura eu não vou dar fruto. A figueira não, irmão. A figueira de menos 7 a 40 graus, ela vai nascer. É igual o chuchu. Aonde você plantar, nasce. Amém? Bom, a Bíblia diz que o dono da vinha colocou uma figueira no meio. Você entende que loucura? A figueira não precisa de tudo aquilo, mas o dono da vinha colocou a figueira no meio. Bom, a Bíblia diz que quando o dono da vinha veio para ver os frutos da figueira, aconteceu um negócio. Não tinha. Mesmo o solo sendo perfeito, mesmo a temperatura sendo ideal, mesmo tudo conspirando a favor, aquela figueira não tinha frutos. E aí a Bíblia diz que o Senhor, o dono da vinha, volta no segundo ano. E quando ele volta, a cena se repete. Não havia frutos. Eu quero que você compreenda exatamente aquilo que Deus quer para nós aqui. Nós somos a figueira. Nós não somos a vinha ou a videira. Nós somos a figueira. E Deus não nos plantou no lugar onde estamos por um acidente. Eu quero repetir isso. Nós não fomos um acidente de Deus no lugar aonde nós estamos plantados. Não, o dono da vinha pegou a semente da figueira na mão, escolheu o solo no melhor lugar, abriu a terra, moveu a terra, colocou a semente da figueira, e essa semente é você. Exatamente aonde Deus colocou você é o melhor lugar para que você dê frutos.